Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Especialmente uma boa noite, sabendo que nós fazemos esse estudo online às 7h30 da quinta-feira, estudo do Livro dos Espíritos desta semana, né? E estou de volta aqui. Meu nome é Ricardo Igreja. Vamos começar o nosso estudo, né? Fazer a nossa prece inicial. E primeiro dando um feliz 2024 para todo mundo, né? Agora retornando às nossas atividades da casa. Já tivemos reunião presencial, inclusive estarei também esta semana, na sexta-feira, no Evangelho, né? E hoje vamos falar de Livro dos Espíritos. Então, feliz 2024 para todo mundo. Espero que todos tenham passado um bom final de ano, né, de 2023, boas festas, um bom Natal. Então vamos lá. Vamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, muito obrigado por estarmos aqui reunidos novamente no Teu nome para realizar esse estudo do Livro dos Espíritos, assim como Allan Kardec, Dr. Hermes e todos os amigos espirituais da nossa Casa do Caminho. Que tenhamos uma boa semana, que tenhamos um bom estudo, protege-nos, ampara, nos inspira neste ano de 2024, de trabalho, de esforço, de realizações também. Que seja em Teu nome, em nome de Deus Pai, possamos iniciar o estudo da noite de hoje. Então, amigos, vamos lá. Vamos falar de materialismo? Vamos falar de materialismo. É o capítulo 2, né? Capítulo 2 do Livro dos Espíritos, e que nós temos ali na encarnação dos espíritos, estudo da encarnação dos espíritos, o objetivo da encarnação, a alma e o materialismo, a parte final, as perguntas 147 e 148, mais a nota de Kardec. São duas perguntas, uma nota bem extensa de Kardec, o assunto é o mesmo, é o materialismo. Vamos ver só o comecinho das perguntas aqui. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Então ele pergunta por que os cientistas, de uma forma geral, os estudantes, né, das ciências naturais, das ciências da matéria, né, os anatomistas, fisiologistas, todos esses que se aprofundam nas ciências, são tantas vezes levados ao materialismo. E na outra, não é lamentável, 148, que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, né, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Então ele pergunta, por que a gente vê tantos cientistas, assim, por exemplo, tem aquele famoso cientista Richard Dawkins, né, meu xará aí, Richard Dawkins estuda, né, a questão do gênio egoísta, tem um livro, né? Ele fala que não existe Deus, ele fala que o homem nasceu para competir um com o outro. E, nossa, ele tem tantas questões ali materialistas, ele vai de encontro, né? De vários espiritualistas, vários religiosos, né? Debates. Veio até uma feira aqui em Paraty, né? A Flip, alguns anos atrás. Outros também existem assim, né? E que vão muito para... Eu não acredito em nada além do que eu estou vendo na matéria, do que eu estou estudando na ciência, né, dos homens, né? Tem até um físico também, acho que ele Glaser, né, também, que acho que é um pouco assim. Então ele fala na resposta, o fisiologista, ele reflete tudo que ele vê, ele se refere a tudo que ele vê. E é o orgulho dos homens que faz tudo saber, que não admitem coisa alguma, que cegam as pessoas no entendimento delas. E a sua própria ciência dá-lhes a presunção, pensam que a natureza nada pode ocultar. E a gente fez um estudo, até no Livro dos Espíritos, do Encontro de Carnaval, o 36º Encontro Espírita, inclusive a gente vai agora para o 40º, agora em fevereiro, no Carnaval, né? Ali por volta do dia 10, não me lembro a data agora, 8, 9, 10, ou 10, 11, 12, é o Carnaval nosso, né? E vai ser sábado e domingo. E a gente vai falar, né, agora da questão da família espiritual, da família material, vamos falar aí das ideias inatas, das semelhanças físicas e morais. Mas aqui a gente falou no 36º encontro da encarnação dos espíritos. E nele nós tivemos o bloco de estudo 3 do materialismo.
E nesse bloco de estudo 3, a gente tinha como objetivo especialmente identificar os prejuízos causados pelo materialismo nos indivíduos da sociedade. Em contraponto ao espiritismo, qual é o progresso que o espiritismo traz para a humanidade? Percebendo no objetivo 2 que a crença no espiritismo promove o progresso dos indivíduos e da sociedade. Então, é uma proposta de progresso versus a visão estreita e fechada do materialismo. E qual é a definição de materialismo? Quando a gente fala em materialismo, o que é materialismo? Materialismo, já dizia, né, o nosso querido Ivo, né, lá da Casa Caminho, ainda deve falar também isso aí nas conversas de sua família, né? Saudade do nosso Ivo aí lá, né, de vê-lo. Ele falava, o materialismo não existe como uma ciência, gente. Não está aí, eu sou materialista. Ninguém sai na rua dizendo, eu sou materialista. A pessoa fala, eu sou flamenguista, eu sou vascaíno. Graças a Deus, eu sou vascaíno. Eu sou, não sei, eu falo, eu sou católico, eu sou espírita, né? Eu sou de esquerda, eu sou de direita, né? Eu sou capitalista, eu sou socialista, etc. E mesmo isso já está um pouco ultrapassado, né? Vamos combinar. Agora ninguém fala, eu sou materialista, eu sou materialista. Por quê? Porque o materialismo ele teve filosofias materialistas ao longo do tempo. A gente teve ali o positivismo de Augusto Comte, né, que inclusive influiu muito no Brasil na formação aí do dilema ordem e progresso, né, e tudo mais, na virada do século XIX para o XX, né, ali, né, temos de Augusto Comte, tivemos também, e tinha no anexo desse encontro essa referência às filosofias materialistas, tivemos ali o materialismo de Stuart Mill, né, o naturalismo de Hegel, né, o ecletismo de Clausewitz, né, isso está um anexo desse estudo, tá, gente? Que está falando anexo 1, consequências do materialismo na educação, estou vendo aqui. Então, são filosofias materialistas. Não quer dizer que é uma crença que vários indivíduos têm, mas é algo que está incrustado em até aquele que é religioso, muitas vezes. Até aquele que se diz espírita, aquele que se diz católico, aquele que se diz cristão, aquele que se diz evangélico, né? Às vezes até uma pessoa que está lá dizendo que é budista pode ter crenças ainda materialistas. Então é um negócio interessante. Porque, na verdade, o que é o materialismo? É a vida voltada unicamente para os bens materiais, para os gozos e bens materiais. É o apego aos bens materiais. Então, independente de religião, de crença, de não ter crença ou tê-la, você pode ter esse apego aos bens materiais em sua vida. A tendência, também diz o dicionário, atitude ou doutrina que admite que a matéria concebida segundo o desenvolvimento paralelo das ciências ou que as chamadas condições concretas materiais são suficientes para explicar todos os fenômenos que se apresentam à investigação, inclusive os fenômenos mentais, sociais ou históricos. Então, tudo é explicado sobre viés materialista, sobre o viés daquela condição concreta material, da observação da ciência material, de eu testar, experimentar e observar na matéria aquilo que eu estou vendo. Então, se ele ainda examina um corpo, e o corpo ali, muitos fizeram isso, pesaram, viram, e não saiu nada, não tem espírito, não estou vendo, estou abrindo o corpo, não estou vendo espírito. Mas alguns, né, então está dizendo que a alma não existe. Muitos, né, vão ainda e tem essa questão, a alma ainda, o espírito ainda não foi observado, não foi segundo os parâmetros da ciência material. E é uma ciência, vamos dizer assim, que não é uma ciência real, uma ciência verdadeira. A ciência real, verdadeira, é aquela que observa tudo segundo, sem preconceitos, sem, né? Então você vê aí o espiritismo trazendo para a gente uma ciência verdadeira, de observação, de fatos, de transcrição aí de mensagens do mundo espiritual e observação desses fenômenos através de diversos médios, como fez Kardec durante toda ali aqueles fenômenos que apareceram até nos Estados Unidos, né, através de correspondência, através de pessoas que foram lá, mas também na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Espanha. Ele observou esses médios e fez uma ciência de observação que demonstrou ali que aquelas mensagens, manifestações não eram relativas a manipulações do mundo material ou a questões ali de fraude. Não, existiam fraudes? Existiam. Mas existia ali uma coisa, uma inteligência por trás daquelas mensagens extracorpóreas.
E aí Kardec codificou, né, para a gente o Espiritismo. Então o materialista, ele acredita que só é formado apenas pela matéria. Né? Todos os fenômenos históricos, sociais, mentais, né, tudo aquilo aquilo é produto da matéria. Então é uma esquizofrenia que a pessoa está ouvindo espírito, é uma situação ali que a pessoa observou e viu algo que não era um espírito, ou viu algo da sua própria cabeça, né? Então tem várias explicações para os fenômenos espíritas segundo essa ótica materialista, que nunca vão partir da existência do espírito e da alma que pré-existe ao corpo formado pelos pais, né? Então ele não acredita que exista nele uma alma, nem muito menos que ele seja uma alma, né? E é interessante que essa questão materialista, né, em O Livro dos Médios, por exemplo, Kardec vai classificar de dois tipos de materialistas. Os materialistas que são por sistema, né, e os materialistas por falta de coisa melhor. E a gente vê hoje muito no mundo, muita gente que é por falta de coisa melhor. Os por sistema, Kardec diz, não existe dúvida. Né? Existe uma negação sistemática, no sentido que, muito mais relativo até a esses cientistas que a gente falou antes, né? Assim, raciocinada à sua maneira, aos seus olhos. O homem é apenas uma máquina. Então ele é uma máquina, abriu, não se viu alma, nada disso, que funciona enquanto está organizado, que vai se estragar, né, que vai ter um tempo de vida e da qual, após a morte, só vai restar a carcaça. Então ali o pensamento, a inteligência é produto da atividade do cérebro e não existe nada além disso. A gente durante a vida pensa, durante a vida produz, durante a vida cria, mas depois de acabou não vai para lugar nenhum. Não existe um lugar, uma destinação para aquela inteligência que habitou aquele corpo. Ela morreu com as células cerebrais e o corpo, a carcaça ficou ali. A maioria, então, obstinam-se em uma opinião por orgulho e crê que seu amor próprio os obriga a nela persistir. Isso é da postura que a gente está lendo. E eles do encontro, né? E eles nela se mantêm, a despeito de todas as provas contrárias, porque não querem ficar por baixo. Já os por falta de coisa melhor, diz a mesma apostila, muito mais numerosos que os primeiros, está aí, né? A gente falou, até no mundo hoje são a maioria, né? São por indiferença, não são deliberadamente, ou seja, eles não pensam nisso. Será que existe, que não existe? Eu acho que ninguém assim veio me provar nada e tal, eu também não sei acreditar em quê. Eu vou acreditar em quê? O mundo está tão difícil, tem tantas guerras, tantas dificuldades, tanta violência, né? Então eu acho que eu prefiro não acreditar em nada, né? E assim, eles creem que a incerteza deles constitui um tormento também para eles, né? Neles já há uma vaga aspiração pelo futuro. Será que tem alguma coisa, né? E um vazio, né? Até mesmo pela vida hoje tão corrida, tanta coisa, tantas telas que a gente tem, né? Celular, televisão, streaming, tudo isso, né? As pessoas vivendo cada um isoladas em suas casas, em seus condomínios, e muitos caem num vazio da matéria de ter, de possuir e tudo mais, e não tem nada melhor para eu acreditar. Será que tem um futuro? Será que tem alguma coisa? Né? Então, consequentemente, caem na incredulidade. A incredulidade não é, portanto, o sistema, né? Eles pararam para pensar nisso, não quero acreditar em nada, não. Eles pensam, será que tem alguma coisa? Eles ficam na incerteza, na dúvida. Por exemplo, até porque tem tanta coisa material que nos cerca, né, hoje em dia, que eles caem nessa questão. E se apresentasse uma coisa melhor às suas ideias, ou falta delas, né, de crenças, eles talvez fossem e seriam solícitos a ela, né? Mas muitas vezes a religião vem pesada, com uma questão, a religião consolidada no sentido dos nossos irmãos aí católicos, nossos irmãos evangélicos, às vezes vem uma coisa que não lhes satisfaz, porque traz preconceitos, ou traz dificuldade de estrutura da religião, de você não aceitar muitas vezes aquele que não é da sua religião, o outro, ou a diversidade, né, de pessoas, de gêneros, de opções, e determinações perante o mundo, né, que vivemos, que a pessoa vê, essa religião não serve para mim, essa religião não me dá explicação. Adão e Eva, e tem aqueles mitos, aquelas coisas que já não caem mais com a ciência organizada, com o pensamento científico que temos já há muito tempo já. E as pessoas, poxa, isso não serve para mim, não acredito nisso, entendeu? E preferem não acreditar em nada, né? E leva-se a pessoas à incredulidade, como é falado na nossa apostila aqui que eu estava lendo.
Então vale destacar, como veremos, que nem todos que se aprofundam nas ciências da natureza são materialistas. E aí a gente lembra do Einstein, né? Que falava tanto, né, que Deus não joga dados, né, que há alguma inteligência, alguma coisa suprema. Ele não dizia expressamente, eu acredito em Deus, mas ele dizia que há alguma coisa suprema, alguma coisa que o acaso não existe, vamos dizer assim, né. Entre esses estudiosos, existem aqueles que são materialistas também por sistema e materialistas por falta de coisa melhor. Então, há uma anotação importante também que eu fiz no meu livro, que é assim, será que eu sou um espírita materialista? Então vamos pensar assim, eu pratico espiritismo, eu estudo, eu estou lá palestrando, eu estou lá estudando, dando uma aula de evangelização, trabalhando num trabalho social, até sou um médium, até desobsessão da casa, mas será que eu, na minha vida, quando eu saio dali, do centro espírita, eu tenho uma postura de apego aos bens materiais, ao gozo da matéria, eu esqueço que eu sou um espírito imortal, que eu vivo no mundo de expiações e provas, que eu estou numa reencarnação, no lugar onde eu tenho que estar, na família que eu tenho que estar, naquela profissão que eu tenho que estar, e eu me revolto, eu não fico resignado, eu fico pensando, pô, podia ter aquele carro, aquela casa, eu podia estar viajando, eu podia estar fazendo coisas com o meu dinheiro, eu podia ter mais dinheiro, né? Será que eu tenho essa postura materialista, tenho práticas materialistas, eu não penso no irmão, eu julgo ele pela questão material? Será? Então André Luiz nos conta que se depois de 3 anos, olha só, depois de 3 anos, você sendo espírita, praticando, você não modifica alguma coisa ao seu redor, algum comportamento, você não ajuda alguém na sua família, ou a si próprio, você não tem uma opinião diferente, você continua defendendo coisas difíceis, por exemplo, defender a questão da pena de morte, né? Defender questões difíceis, por exemplo, a questão do aborto, ainda, né, ressalvando aquelas questões que nós sabemos que a própria lei divina permite, né, para salvar a própria vida. A gente continua acusando o outro, né, apontando o dedo para o outro, a gente continua com dificuldade em relação ao outro, né? Então, a gente não modifica alguma coisa ao nosso redor, a gente olha assim, deseja o mal para o outro, ainda que a gente veja o outro está fazendo mal, a gente está ligando a televisão, está vendo aquele bandido que fez um mal danado e tomara que morra e tal, isso não é uma postura espírita. Apesar de a gente estar vendo o mal, a gente não quer compactuar com ele, mas a gente também não pode ficar desejando o mal para aquele que já está no mal de uma forma assim, tão difícil, né? A gente tem que parar, fazer uma oração, ou às vezes nem se ligar naquilo, né? Se ainda não é o momento de você conseguir fazer uma oração, se você sintonizar, tomara que morra, como a gente vê muitos aí falando e desejando até para políticos e tudo mais, que estão aqui numa posição às vezes tão difícil, né? Que a gente não conseguiria estar naquela posição. Então, aí André Luiz diz para a gente que se a gente continua fazendo isso, a gente não é um espírita razoável. Não é um espírita razoável. Então, veja só. Olha o que ele nos conta. É a 148, vamos lá. Não é lamentável que o materialismo, a gente já fosse consequência desses estudos, quando não deveria ser, deveria a gente ver uma inteligência suprema por trás disso que governa todo mundo, como Einstein colocou para a gente, por exemplo. Um grande cientista, autor aí da teoria da relatividade. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desse estudo. Nem todos serão assim, voltados a essa tendência materialista. É o homem que deles tira uma falsa conclusão, pois de tudo que ele pode abusar, até mesmo das melhores coisas. É assim que o homem faz muitas vezes. O nada, aliás, o amedronta mais do que gostariam que parecesse. E os espíritos fortes são frequentemente mais fanfarrões do que bravos. A maioria só é materialista porque nada possui para preencher esse vazio. Diante desse abismo que se abre diante deles, mostrarem uma tábua de salvação e eles se agarrarão solicitamente. Então a gente vê assim, né, o materialista no avião, né? Ele está lá, então eu tinha eu tenho lá onde eu trabalho, eu tinha um ex-chefe lá, um ex-diretor, vamos dizer assim, entre aspas, da nossa empresa, na verdade é serviço público, né? E que disse assim, uma vez, eu sou ateu, eu não acredito em nada. Uma vez estava no avião, o avião sacudiu tanto, parecia que ia morrer, parecia que ia cair aquele avião. E eu falei lá, Ricardo, eu falei assim, ai meu eu. Quando as pessoas estavam, ai meu Deus, eu me contorei, em vez de falar, ai meu Deus, ai meu eu. Olha aí o cara com amedrontado, né?
uma questão aí de uma morte, né? De um nada, o que será que vem depois da morte? Eu não quero perder minha individualidade, quem eu sou, minhas conquistas, minhas virtudes, meus vícios ainda, né? Infelizmente, meu eu, né? Para onde vai meu eu? Ai, meu eu. Né? Então, ai, meu Deus, na verdade, ele não conseguiu falar, mas ele estava tentando puxar alguma inteligência que ajudasse ele naquela situação. Né? Então, você vê que eles vão ser, não são tão bravos, mas às vezes são fanfarrões. E aí, a gente, no comentário de Kardec, vai ter notas interessantes, né? Em que o materialista olha o corpo humano, estuda o mecanismo da vida e não consegue ver ali a alma e tal, escapar. E assim ele coloca uma questão interessante, que aí no comentário vai ter o progresso do espiritismo versus a visão estreita do materialismo. Ele diz assim: se a gente fosse e tivesse isso quando governasse o mundo todo, o materialismo, não tivesse as religiões, imagina que caos seria. Seria até igual aqueles filmes de zumbi que a gente vê, né? Walking Dead e tal, aquelas coisas de zumbi, né? As pessoas, cada um por si, né? Vamos lá, sobrevivência, e um vai, né, digladiar-se com o outro, vão ocorrer homicídios, vão ocorrer crimes, ninguém vai se respeitar, porque olha como ele fala: se assim fosse, pois então, o bem e o mal não teriam objetivo. E o homem teria razão em pensar só em si, colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais. Olha, se não existe Deus, se existe o que é material, eu vou satisfazer meus prazeres materiais a qualquer custo. Os laços sociais seriam rompidos, jamais santas afeições desfeitas para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser gerais. Pode-se até dizer que elas são muito circunscritas e constituem apenas de opiniões individuais, por onde parte alguma foram elegidas como doutrina. A gente falou lá no começo, lembra do nosso livro? Não existe a doutrina do materialismo, um país materialista que tem lá como religião materialismo, filosofia, mas existe aquilo incrustado entre povos e indivíduos, muitas vezes sem até nós percebemos. Né? Uma sociedade fundada sobre essas bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se diraçariam como animais ferozes. Então, Emmanuel diz para a gente que o materialismo é o câncer da mente. O orgulho também é esse câncer também. Então, se a gente tem ali, né, bem e mal não tem objetivo, tira de nós a responsabilidade por qualquer ação, por qualquer ato. Então, quer dizer, já diz também, a pergunta 961 lá do Livro Espírito faz uma referência assim: eu posso vestir a veste nupcial, né, que é o perispírito, né? Sendo materialista, não, né? A veste nupcial, o nosso perispírito não pode ficar chumbado no chão, apegado ao materialismo, então eu não posso me elevar, né? E Leon Denis vai nos ensinar como nos espiritualizarmos, né? Como sairmos desse apego tanto material, que a gente não pode nem tanto à terra, nem tanto ao céu. A gente tem que viver na terra, com as questões materiais, mas intelectualizando a matéria através do nosso viés de espírito imortal. Então, usando a meditação, a prece, a leitura, a conversa elevada e edificante, né? Então, aí a gente vai ver que muitas vezes a gente não vê que o progresso do Espiritismo traz para a gente. A gente vai trazer aqui as conclusões, né, desse 36º encontro, que foi, já tem pelo menos 4 anos, né, que fizemos, né, que agora é o 40º, em que dizia para a gente que o materialismo, primeiro, ele contrapõe o materialismo e concluiu o seguinte: o materialismo causa prejuízo aos indivíduos e à sociedade. É a ausência de alguma crença no futuro que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maioria dos desordens que minam a sociedade. Com a crença no materialismo, uma única máxima é racional: cada um por si. As ideias de fraternidade, consciência de dever, humanidade e progresso mesmo são apenas palavras vãs. A crença no nada após a morte leva o homem a concentrar inevitavelmente todos os seus pensamentos na vida presente. Essa preocupação exclusiva com o presente o conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo. Daí nasce pensamento, como falei há pouco a meu primeiro, que eu coloquei agora, mas aqui está escrito outra coisa. Gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que depois de todos nós tudo está acabado. Gozemos rápido, porque não saberemos quando isso durará. É só ver esse livro, a premissa desse livro, desse cientista Richard Dawkins, sobre a evolução do homem, que ele diz que o homem é um ser egoísta, um gênio egoísta, né? Esse desejo de viver o melhor possível sob a ótica materialista que esse cientista tem,
Gera de possuir muito para melhor usufruir. Desse desejo nasce inveja daqueles que possuem mais, e dessa inveja o desejo de tomar aquilo dos outros. Que os outros possuem é só um passo. Então vai ser o roubo, vai ser a violência, vai ser toda sorte de crimes. Essas pessoas acreditam que a lei humana atinge apenas os inaptos, eis porque aplicam seu talento no meio de se esquivarem dela. E a falta de fraternidade, esse desejo de possuir do outro, de individualidades, e egoísmo, vai trazer antipatia de povo para povo. E a falta de respeito de uma raça, de uma religião, de um credo, de um povo para com o outro, com castas, preconceito de seita e intolerância para com os defeitos alheios. A crença do nada também promove o medo da morte. Aquilo que a gente falou lá, do conhecido meu lá no avião, o desespero diante das tribulações da vida e o suicídio. Aí a gente lembra até que o Chico teve esse desespero no avião quando Emmanuel chamou a ele as favas, e falou assim: comporte-se, morra com dignidade. Ele que já sabia muito mais coisas do que nós no plano espiritual e da vida além da matéria. Então aí olha uma crença ainda um pouco materialista do nosso querido médium, que estava ali encarnado, ainda vivendo intensamente apegado à matéria, mas apesar disso vivia como um espírito imortal em suas atitudes e atos, mas sempre tem esse medo da morte, que é também um instinto de sobrevivência. O Espiritismo promove, na conclusão do nosso estudo, o progresso dos indivíduos e da sociedade. Ao demonstrar a existência, a imortalidade da alma, o Espiritismo reanima a fé no futuro. Então ele consola, ele levanta ânimo já abatido, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida, porque a vida está nesse momento assim, mas nós somos espíritos mortais e nós vamos reencarnar várias vezes até o progresso do espírito, até não estarmos depurados, e nós vamos estar melhor em outras vidas. Hoje nós temos o melhor de nós somos o melhor que nós podemos ser, o melhor que o espírito está encarnado na melhor situação que podemos ter. Então, apesar de todas as vicissitudes, estamos vivendo o nosso melhor. A certeza de um futuro cuja felicidade depende só de nós, claro, sempre aos amigos espirituais ajudando, a possibilidade de estabelecer relações com seres que nos são caros, então, que não desapareceram para sempre, familiares, amigos, oferece essa suprema consolação durante a vida, e uma calma no momento da morte, o horizonte se amplia no infinito. Com a certeza do futuro, o Espiritismo oferece uma base à justiça, ao amor, à caridade, aos semelhantes, estimula a indulgência para com os defeitos alheios, promove felicidade através da segurança nas relações sociais, que só se alcança com o progresso moral. Então é muito importante toda essa colocação que nós estamos falando, e que Kardec coloca também um pouco ali na nota da 148. Então é a realidade que nos aparece, diz Kardec, pois são seres do próprio além-túmulo que nos vem descrever a sua situação, e é um poderoso auxiliar da religião espiritismo, visto que se aí está porque Deus o permite para reanimar nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem, pela perspectiva do futuro. Ou seja, não existe o nada não existe, existe uma vida futura, além dessa aqui que nós estamos na matéria, com o calor nesse mês de janeiro, com as dificuldades da chuva aí, que muitos lugares ficaram inundados, algumas pessoas desapareceram, pereceram, vamos orar por elas, por suas famílias também, com as vicissitudes, às vezes, que temos materiais, da política, do emprego, da dificuldade de arrumar um emprego, tudo isso nós estamos ali fazendo um aprendizado, depende de nós, depende também de orarmos, de estarmos afinizados com os amigos espirituais para encontrarmos um caminho, e que possamos crer em Deus, crer na vida futura, crer que o nada não existe, e que os amigos espirituais possam nos ajudar, possam estar conosco nesse ano de 2024. Obrigado por esse estudo da noite de hoje, para quem está vendo da tarde, da manhã, e que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, de Dr. Hermann, de Baltazar, de Kardec, de Maria de Nazaré, possamos finalizar mais um estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo a todos que estiveram conosco. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, um bom 2024 a todos, uma boa semana, tchau!